Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem direta para você que está assistindo. O que um smartphone de R$ 650 deve oferecer para ser considerado um bom celular? Você diria que talvez 8/128 GB? Rodar jogos pesados, mesmo que numa qualidade mais baixa, mas de forma fluida? Uma câmerazinha legal, uma boa tela e um acabamento interessante? Pois bem, o BlackView 85 consegue oferecer tudo isso e muito mais por um preço super justo, e nesse vídeo eu vou te explicar por que, na minha opinião, ele é o melhor celular para você comprar por esse preço. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e hoje a gente vai falar um pouquinho desse smartphone super legal que me surpreendeu pra caramba. Não quero enrolar não, vamos começar já falando um pouco do design e do acabamento. Vocês estão reparando que o BlackView 85 é um celular extremamente bonito, né? Não dá pra negar que o design dele é inspirado em alguns smartphones da Xiaomi. Eu acredito que seja inspirado porque, apesar desse celular já ter sido lançado há alguns meses, a gente tem alguns smartphones um pouco mais antigos com um design muito parecido. Por exemplo, o Poco F4, até o Xiaomi 12T e o 12T Pro também tem um design bem parecido com o desse celular aqui, ou esse tem um design parecido com os que eu citei. Eu não acho que isso seja um ponto negativo, porque esses smartphones todos são super bonitos, e com o BlackView 85 não é diferente. A gente tem um acabamento aqui todo em vidro na parte traseira, as bordas dele são de metal, o aparelho é grande, ele tem 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura, e ele também é fininho, são 8,6 milímetros. Esse celular tem algumas características bem legais. Por exemplo, na lateral esquerda a gente tem uma gaveta para o chip que é completa, ou seja, você pode colocar dois chips do tipo micro e também consegue colocar um cartão de memória. Logo abaixo a gente tem um botão que ele é, digamos que, multitarefas. Você pode definir nas configurações qual a função dele, então isso é muito legal porque, por exemplo, se tem algum jogo que você joga quase o tempo inteiro, você pode colocar para quando apertar esse botão abrir aquele jogo. Eu já coloquei para abrir o Call of Duty, ou para abrir o GTA San Andreas, para abrir a câmera. Você coloca ele do jeito que quiser, então é uma função bem legal. Já na outra borda a gente vai ter os botões de volume e o botão de ligar, que também atua como um leitor de impressões digitais. Aqui mais um ponto positivo, o leitor dele é muito preciso e muito rápido para um celular desse preço. Eu já utilizei smartphones mais caros que tinham um sensor digital posicionado na lateral que não desbloqueava tão rápido como esse daqui desbloqueia. A gente consegue desbloquear aqui o tempo inteiro. Eu só cadastrei uma única vez a minha digital. Na borda inferior a gente vai ter um pequeno alto-falante, entrada USB que é Type-C, graças a Deus, tem um pequeno microfone, e na parte de cima ele também tem entrada para fone de ouvido, ou seja, é um celular bem completo em termos de acabamento. Vale ressaltar que o aparelho vem com uma película de plástico aplicada. Na caixa a gente também tem uma capinha, ela é naquela cor fumê, né, mais escura, então isso é bom porque demora um pouquinho mais para a capinha amarelar. E além disso, na caixa dele também vem uma película de vidro, então assim, ele é bem completo nesse ponto. Falando agora de display, mais uma vez, dado o preço do smartphone, a gente tem uma tela sensacional aqui. É um display de 6,5 polegadas de IPS LCD, só que, meus amigos, nós temos aqui taxa de atualização de 90 Hz, o que também é algo sensacional. É óbvio que assim, é um celular limitado em desempenho, então poucos jogos vão rodar acima de 60 FPS, a 90 FPS, por exemplo, para essa tela mostrar uma taxa de atualização mais alta em jogos. Mas isso é bom porque o celular passa uma impressão de estar sempre funcionando de uma forma mais rápida, mais fluida. E quando a gente falar de bateria, vocês vão perceber que essa taxa de atualização mais alta não atrapalha o consumo de bateria. O ponto negativo aqui é que é um display HD, você vai ter resolução 720 por 1612. São 269 pixels por polegada, mas fique tranquilo se você quiser consumir conteúdo. No BlackView 85 a gente tem algumas configurações de tela muito boas. Você pode, por exemplo, mexer nas configurações de contraste, colocar um contraste mais elevado, um contraste padrão, pode mexer na temperatura da tela, você consegue deixar ela um pouco mais quente, um pouco mais fria. Ele vai funcionar muito bem para você consumir conteúdo no YouTube, utilizar aplicativos de streaming. E aqui vamos passar para a parte de sistema, porque no sistema a gente vai ter talvez o único ponto negativo desse smartphone. Ele vai estar relativamente atualizado, tá no Android 12, você tem um patch de segurança um pouco antigo, mas o sistema que a BlackView colocou aqui é um sistema que lembra bastante o Android puro, tem leves personalizações, não é pesado, não compromete o desempenho do celular, você consegue executar um monte de aplicativos ao mesmo tempo, ele tem 8 GB de RAM, dá pra gente expandir essa memória com aquela memória RAM virtual nas configurações, você consegue colocar até 6 GB de RAM
RAM a mais, digamos assim, então o celular tecnicamente passaria a ter 14 GB, mas assim, você não vai notar uma melhora de desempenho tão grande se você expandir a memória RAM. O importante é que esses 8 GB, digamos que principais, vão dar conta do recado para tarefas mais simples e até mesmo para algumas tarefas mais pesadas. O ponto negativo que eu quero falar para vocês é que quando eu pesquisei, por exemplo, a Netflix na Google Play, o celular não é compatível com a Netflix, mas curiosamente, se você baixar o APK da Netflix na internet, você consegue assistir de boa. Eu não sei por que isso acontece. Outro ponto aqui que era para ser legal, mas para nós brasileiros é um ponto negativo, é que esse celular possui NFC, ele consegue baixar a carteira do Google, só que na hora de você adicionar um cartão de crédito, ele dá que o celular não é compatível com a carteira por alguma limitação de segurança. O celular não tem root de fábrica, a princípio ele não tem o seu bootloader desbloqueado. Eu não sei por que isso acontece, talvez no futuro a Blackview, sei lá, mande uma atualização de segurança, mande um update de sistema que corrija esse problema, mas pelo menos até o presente momento, enquanto eu testei, ele vai ter NFC, mas não funciona para você pagar por aproximação. Mas Rafinha, os aplicativos de banco eu consigo utilizar? Sim, você vai utilizar de boa. Eu testei o Nubank, testei o Santander, o aplicativo do Banco do Brasil, todos eles funcionaram sem o menor problema, eles estão na Google Play, você vai baixar e vai conseguir ativar o seu token, por exemplo. Além disso, o celular vem com alguns aplicativos internos, mas não são muitos apps, ele também tem, inclusive, alguns jogos pré-instalados, mas você pode desinstalar de boa. Aproveitando que a gente citou alguns jogos, vamos comentar um pouquinho da parte de desempenho. Rapaziada, esse celular me surpreendeu muito no desempenho, só que para algumas pessoas, as especificações que eu vou falar aqui podem ser um ponto negativo, mas calma, vocês vão ver aqui que o celular roda muita coisa. Nós, infelizmente, temos um processador de uma marca que várias pessoas têm um pé atrás, né, que é a Unisoc. Eu já testei outros celulares com processador Unisoc, posso garantir para vocês que é um processador confiável, só que ele não é tão potente como, por exemplo, os processadores da Qualcomm ou da própria MediaTek mesmo. Nós temos aqui o Unisoc T606, ele é um processador octa-core com 2 núcleos rodando a 1.6 GHz, Cortex A75 e outros 6 núcleos que também rodam a 1.6 GHz, porém Cortex A55. É um processador de 12 nanômetros, tem algumas tecnologias legais, a GPU dele é a Mali G57 e a memória RAM dele é uma RAM do tipo LPDDR4X, então é uma tecnologia interessante de memória RAM. Por isso que o celular é tão rápido nas tarefas principais que eu consegui testar aqui, e é por isso que ele consegue rodar vários jogos de boa. A gente faz uma média de 224 mil pontos no AnTuTu Benchmark, e só para você ter uma ideia de comparação com o smartphone mais famoso, esse é o mesmo desempenho, é a mesma pontuação que a gente consegue fazer no Redmi Note 10, que é um celular que hoje, na sua versão mais básica, 428 GB, custa mais ou menos R$900, ou seja, esse celular aqui é R$250 mais barato, vai te entregar um desempenho semelhante, só que com alguns pontos mais positivos, como a questão da memória RAM que eu já citei para vocês. Nos testes que eu fiz, vocês estão vendo aí que o processador deu conta de rodar Call of Duty sem o menor problema, rodou GTA San Andreas, inclusive eu rodei o San Andreas no gráfico médio e o jogo rodou de boa, tipo assim, 30 frames por segundo. Eu não notei nenhuma queda de FPS, o jogo não crashou em nenhum momento. Então, cara, esse celular sim vai conseguir rodar a maior parte dos jogos da Google Play, mesmo que nos gráficos mais baixos. Só de rodar o COD ali no multiplayer tranquilão, eu diria que esse celular vai se comportar extremamente bem para praticamente todos os jogos. Outra coisa que eu esqueci de citar é que esse celular possui a memória UFS 2.1, né? Então por isso que os 128 GB permitem você alocar até 6 GB de memória RAM virtual. Ele tem todos os principais sensores, né? Bússola, acelerômetro, luz ambiente, sensor de proximidade. Em relação à qualidade do áudio, ele vai ter um som apenas ok, nada muito especial, mas pelo menos quando a gente põe no volume máximo, ele não distorce muito. Não é um som muito alto, mas o alto-falante dele vai dar conta do recado. Outra coisa que me surpreendeu foi a câmera desse celular. Eu tive tanto surpresas positivas como negativas. A surpresa positiva foi em relação à câmera traseira principal dele. A gente tem uma câmera de 50 megapixels. É claro que você só consegue tirar foto nessa resolução se você colocar no modo de 50 megapixels, caso contrário, ele vai tirar fotos em 12.5 megapixels, que são fotos com qualidade legal, como vocês estão vendo aí na tela. O app de câmera é bem básico, você não tem muitos recursos, apesar de que a gente encontra aqui um modo manual. Você consegue controlar ali o ISO, a abertura, autofoco, consegue usar até mesmo um foco manual ali no aparelho. Ele também conta com o modo retrato, mas eu confesso que nem quis testar essa função, porque as câmeras secundárias desse smartphone são bem ruins.
O sensor principal desse celular é um ótimo sensor, é o Samsung S5KJN1. É o mesmo sensor que a gente encontra no Realme 10, no Galaxy A23, no Moto G62. É um sensor bom, pessoal. Posso garantir para vocês que, se tratando de celulares com um preço mais baixo, com certeza você vai ter uma câmera legal aqui. Já a segunda câmera tem só 8 megapixels, assim como a terceira câmera também. A gente não sabe quem são as fabricantes e, pelos testes que eu fiz, elas são bem ruins. Então eu nem vou comentar muito sobre, porque a câmera principal que é o foco, e essa câmera fez algumas fotos bem legais, tanto de dia quanto à noite. É claro, falta um pós-processamento decente por parte da Blackview. É como se a gente tivesse só um aplicativo genérico de câmera que entrou aqui no celular e que a gente está utilizando. Até o momento eu não encontrei uma Gcam para ele, mas se saísse uma Gcam, meus amigos, esse celular aqui ia ter uma câmerazinha bem boa. Falando de câmera frontal, pessoal, ela é uma câmera apenas ok. Você vai fazer fotos decentes, né, à luz do dia. À noite elas vão ter um pós-processamento ainda mais forte do que a da câmera traseira, então eu não recomendo muito. Se você ativar ali aquele flash de luz branca, as fotos vão ficar satisfatórias. Eu não gosto muito, mas é aquela história, né? Para um celular desse preço, eu diria que as câmeras estão aprovadas, né? Poderiam sim ser melhores, mas dado o conjunto do smartphone, você vai ter uma câmera traseira legalzinha, vai ter uma câmera frontal que vai funcionar bem à luz do dia. E antes da gente concluir o vídeo, eu tenho que falar um pouquinho de bateria para vocês. Rapaziada, esse celular aqui tem uma bateria que também me surpreendeu, e sim, é uma surpresa positiva. Nós temos aqui 4.480 mAh de bateria. Ele tem um carregamento, entre aspas, rápido, né, de 18 watts. Não é o ideal, mas é melhor do que carregamentos comuns de celulares baratos, que às vezes tem só 10 watts ou 12 watts de potência. Eu fiz dois testes de desempenho aqui. O primeiro foi com o brilho da tela em 60%. Ele durou 8 horas e 40, o que é uma duração sensacional. Depois eu fiz o mesmo teste, só que com o brilho da tela em 100%. E aí o celular fez 6 horas e 10 de tela, naquele teste Work 3.0 do PC Mark, que fica ali executando várias atividades no celular o tempo inteiro, com a tela ligada e com o brilho no máximo. Eu diria que é uma bateria boa, mais uma vez, pelo preço do smartphone, sendo que um ponto muito legal é que esses testes ocorreram o tempo inteiro com a taxa de atualização de tela em 90 Hz, ou seja, se você usar o celular com a taxa padrão de 60 Hz, a bateria vai durar ainda mais. Acho que depois de falar tudo isso, eu não preciso responder se esse celular vale a pena, né, pessoal? Hoje você consegue comprar o Blackview A85 no preço normal a R$740. Esse é, digamos, que o preço de tabela. No entanto, eu consegui um cupom exclusivo para você que está assistindo de R$85 de desconto. Então o celular vai cair ali para 650 e poucos reais. E eu diria que nesse preço ele vale sim muito a pena, desde que você preste atenção em um único ponto que merece um destaque a mais: a parte das atualizações de sistema. Rapaziada, a Blackview é uma marca que não tem tradição em mandar atualizações do Android. Então eu acho muito difícil que esse celular passe do Android 12. Ele deve ganhar sim alguma atualização de segurança, um patch de segurança do Android, deve ganhar 1 ou 2 updates, só que assim, eu acho muito difícil, sendo bem sincero com vocês, que ele vá para o Android 13. Pelo menos ele tá no Android 12, que é atualizado, né, que é relativamente recente. Acho que durante pelo menos os próximos 4 ou 5 anos, todos os aplicativos atuais e que forem lançados continuarão funcionando sem problemas, mas saiba que se você comprar esse celular aqui, ele pode não ganhar atualizações. Eu posso estar errado e daqui a 1 ou 2 anos sai um Android 13 para ele. Só que é bom você ficar ligado nesse ponto para não dizer que depois eu não avisei. Tirando esse pequeno detalhe, eu acho que ele é um celular muito completo. Ele tem uma ótima bateria, tem uma tela com uma qualidade legal, tem uma câmera traseira boa, oferece um ótimo desempenho dado o preço dele, roda vários jogos. E convenhamos, né, cara, esse celular é bonito pra caramba, ele não parece ser um smartphone de R$650. Então eu diria que sim, ele vale a pena, mas eu quero saber a tua opinião diante de tudo que eu mostrei aqui. Você compraria esse celular? Você teria ele talvez como um smartphone secundário? Ou daria um celular desse pro teu filho, pra sua mãe, pra uma pessoa que talvez não use tanto o smartphone com tarefas pesadas, mas tá ali o dia inteiro no celular pra fazer algumas coisas mais simples? Pra tudo isso, ele dá conta do recado. E eu quero que tu deixe a sua opinião sobre ele aqui nos comentários. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!